Fala rapaziada, Paulinho Lima na área, diretamente do meu apartamento, financiado há 2 anos atrás com uma taxa de 5,39% ao ano pré-fixado. Isso significa que, independente se a taxa de juros do Brasil vai subir ou não, o meu valor de dívida ele está fixo, ele não vai subir, ele não vai sofrer reajuste. Por que eu estou te falando isso? Porque a maior parte dos influenciadores de finanças, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não recomendava comprar um imóvel, eles recomendavam alugar. E mudaram bastante de opinião, tanto é que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. E eu quero te chamar a atenção o porquê que você não deve colocar todo o seu dinheiro em renda fixa pré-fixada hoje, tá bom? Diferente do cenário que a gente tinha 2 anos atrás, hoje é muito mais interessante para você prestar atenção nos movimentos, ao invés de seguir exatamente o que te falam por aí na internet. Tá mais que comprovado que essas pessoas elas vão mudando de opinião e talvez não seja de fato. Embora levem a educação financeira para o Brasil, eu admiro o trabalho de muitos deles, talvez o timing não seja o melhor para você que quer de fato ganhar dinheiro através dos seus investimentos. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção neste vídeo é o seguinte: inflação nos Estados Unidos atinge maior nível em quase 41 anos. Eu vou parar por aqui. Basicamente, uma inflação nos Estados Unidos no maior nível em 41 anos se vem devido à grande impressão de dinheiro que a gente teve na pandemia. Ponto. Não vou entrar nessa linha de discussão. Eu vou entrar nas consequências disso, nos desdobramentos, tá bom? O que isso vai trazer para o mercado? Isso possivelmente vai trazer uma alta de juros muito expressiva lá nos Estados Unidos, tá bom? E a gente tendo uma alta de juros expressiva nos Estados Unidos, isso faz com que naturalmente a taxa Selic aqui tenha que subir, porque lá é muito mais tranquilo, muito menos arriscado para o investidor colocar o seu dinheiro. Então, países que têm um risco maior têm que ter uma taxa de juros maior. Então, se lá fora está subindo, muito provavelmente aqui a gente tem que acompanhar. O que eu quero te dizer com isso? Ontem, essa é a taxa de juros futura no Brasil, DI F25, tá bom? Ele estoura a máxima dos últimos meses, ou a máxima já de um certo período, fechando em 13,10. Isso indica nada mais nada menos que a inflação nos Estados Unidos vai ter como consequência uma alta de juros, e aqui a taxa de juros futura já está precificando. Então, o que eu quero te dizer com isso? Se hoje você coloca o seu dinheiro numa renda fixa pré-fixada, um exemplo, a 12, 13, tá? Que é o que a maior parte das pessoas, dos influenciadores, estão recomendando com que você faça. E essa taxa de juros sobe, você está em desvantagem. O que o Paulinho está fazendo para ele? Eu estou fazendo uma composição. Eu estou garantindo algumas taxas, algumas rentabilidades que realmente estão muito boas em relação a um cenário de 1 ano, 2 anos atrás para o meu dinheiro. Então eu estou pré-fixando, mas tudo curto. As posições mais longas eu estou deixando com juros pós-fixados. O que significa o pós-fixado? Significa que se a taxa de juros subir e a perspectiva é para que ela vá para cima, eu vou junto, tá bom? Sendo que diferente da maior parte das pessoas, eu recebi uma ligação do meu gerente de banco há algum tempo atrás recomendando com que eu fizesse um excelente negócio pré-fixando um investimento a 7% ao ano. Na época era um excelente negócio. E é exatamente esse timing que as pessoas precisam ter. Elas precisam enxergar, pô, peraí, tá tendo uma inflação nos Estados Unidos. Muito provavelmente os juros vai subir, porque é a maneira que tem de conter inflação. Se os juros lá fora vão subir, eu não vou pré-fixar 7 aqui. E dito isso, hoje nós temos tranquilamente, eu tenho renda fixa pagando 16% ao ano pré-fixado. Obviamente, Paulinho não vai lá e coloca todo o meu dinheiro. Diferentemente da instrução que os influenciadores e os gerentes, principalmente os gerentes de banco, vão te passar, porque existe um grande conflito de interesse aqui, tá bom? Você precisa pensar no cenário como um todo e não simplesmente pegar tudo que você tem e colocar numa renda fixa. Porque hoje, se você garantir 15% ao ano, não necessariamente você vai ter feito um bom negócio há alguns meses para frente, tá bom? Feito isso, eu quero te convidar a pensar exatamente no que eu comecei a te falando no início desse vídeo, que é exatamente casa própria não é investimento. A Natália, ela leva a educação financeira para muita gente no país, eu gosto muito do trabalho dela, mas certas coisas eu tenho que discordar. Primeira coisa, há 3 anos atrás, casa própria não é investimento. A mentira que você acreditou a vida inteira, certo? Feito isso, a gente vem aqui
há 7 meses atrás, a própria Natália, comprei uma casa com desconto e vou reformar com dividendos. O que eu quero te dizer com isso, cara? Enquanto a maior parte das pessoas estavam com a ideia de, pô, casa própria não é investimento, vou vender minha casa, vou morar de aluguel, vou vender meu carro, vou andar de Uber, sim, teve esse movimento aí pela internet. Se você usar a sua capacidade de raciocinar e de fazer negócios, você vai entender que os trades para você que faz day trade, obviamente é o público desse canal, os trades com renda fixa, eles conseguem ter valores muito mais expressivos do que os próprios day trades em si. Vou te dar um exemplo. Esse apartamento aqui foi financiado a 5,39 fixos ao ano. Justo? Entendido? Então, digamos que eu tivesse lá, conforme esse vídeo aqui, casa própria não é investimento, digamos que eu tivesse lá o dinheiro total para comprar esse apartamento, e eu tinha, tá bom? E eu falei, não, eu não vou financiar esse apartamento, eu vou morar de aluguel e vou guardar o dinheiro. Ok. Diferentemente disso, o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu dinheiro e coloquei no financiamento com uma taxa de 5,39% ao ano e peguei o restante, eu dei uma entrada, obviamente, tá? E o restante desse dinheiro eu fui fazer investimentos. Hoje, em cenário de hoje, eu tenho esse dinheiro que eu teria pago à vista para a construtora ou que eu estivesse talvez pagando aluguel, tá? Eu tenho 16% ao ano nele de investimento. Significa que se eu recebo 16% ao ano de investimento, líquido de imposto, vamos supor que vai me sobrar, vou arredondar a conta para facilitar, vamos supor que vai me sobrar 15, eu pego 5, pago o banco e me sobra 10. Ah, Paulinho, mas você vai pagar 2 apartamentos. Sim, mas então eu vou receber 3 nos meus rendimentos, nos meus juros. Entende a lógica? E aí, quando eu vejo uma imagem como essa aqui, ó, casa própria não é investimento. Eu vou te abrir números para você entender. Eu pago aqui hoje de parcela, neste apartamento, R$ 4.200, tá bom? E eu vi alguns anúncios neste prédio onde eu moro, de apartamentos mobiliados, tão bem montados quanto o meu, não sei se tanto, mas as pessoas oferecendo para alugar por R$ 12.000. E aí eu te pergunto, faria sentido então eu pegar o meu dinheiro, colocar na renda fixa, receber a rentabilidade, pagar 12 para aluguel ou pagar R$ 4.000 de parcela? Então, sim, se você souber como fazer, se você souber a hora de fazer, renda fixa, apartamento e financiamento também são bons trades, assim como trades em renda fixa, tá bom? Eu quero te convidar ainda a pensar neste gráfico que está aparecendo aqui do lado da sua tela. Esse gráfico é o do Bitcoin no último ano. A maior parte dos influenciadores falaram para você se diversificar, para você comprar Bitcoins. Eu quero que você olhe para esse gráfico que está aqui na sua tela. Interessante, né? Bitcoin vem perdendo mínimas e mínimas e mínimas e mínimas. Por quê? Por causa desse primeiro cara aqui, ó. Inflação nos Estados Unidos atinge o maior nível em quase 41 anos. O que isso influencia, Paulinho, com o Bitcoin e com a inflação nos Estados Unidos? Influencia que quanto mais subir a taxa de juros nos Estados Unidos, mais dinheiro vai ser aportado para lá, a economia é mais segura, entre uma série de outras coisas, vão tirar a quantidade de moeda disponível, tá? E o Bitcoin tende a cair mais ainda. E aí, quando você vê, 2 anos atrás, boa parte dos influenciadores, mais uma vez, falando para você que Bitcoin ia, e os analistas, né, falando que o Bitcoin ia para $400 mil, teve gente que falou que ia para 1 milhão e por aí vai. Sendo que, na verdade, eu não sou contra o Bitcoin. Eu sou contra o timing com que as pessoas fazem, e o timing que as pessoas são manobradas, parece que como gado, como massa, tá bom? Todo mundo olha para o Bitcoin, tem uma série de gente que eu conheço que está comprada a Bitcoin a $60 mil. Sim, o cara pegou o dinheiro que tinha, acreditou, comprou a ideia, vai para 400 e ainda está 60. O cara vai lá e me compra a Bitcoin a $60 mil, hoje está 20, 1/3 do valor que ele pagou, ou o patrimônio dele deteriorou 1/3 do valor. Não estou te falando de 1, 2, 3 pessoas, não estou te falando de casos isolados. Estou te falando de uma grande quantidade de dinheiro que muitas pessoas que eu conheço colocaram porque entraram
nesta conversa, tá bom? E aí, eu mais uma vez, para embasar toda essa minha teoria do timing e da hora certa de fazer, eu te convido a ver essa imagem que está aí na sua tela, Magazine Luiza, que foi o hype como Cogna, como Via Varejo, entre uma série de outras coisas que levaram pessoas físicas comuns a comprar bolsa de valores a 120, 130, 140 mil pontos, uma bolsa que veio de 60 a 6 meses atrás, acreditando que a bolsa ia para 200, 250. Da mesma forma, essas pessoas hoje, elas incentivam você a comprar um imóvel, talvez no momento mais caro que esse imóvel se encontra e aonde a taxa de juros do financiamento está absurdamente alta. É muito pouco provável que você consiga fazer um trade como o meu, comprar hoje, financiar um imóvel com uma taxa de juros, você vai achar aí, sei lá, 10, 12% ao ano, né? E que você daqui a algum tempo veja essa taxa de juros a 24%. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que é muito mais remoto a possibilidade com que isso aconteça do que de 5 para 10 no comecinho de uma crise, no comecinho de uma inflação. Basicamente você entendeu que estava se imprimindo muito dinheiro, a inflação era inevitável, as pessoas mais inteligentes do mundo, os grandes fundos de investimento já previam isso e em contrapartida isso é repassado para a grande massa como tranquilidade. Os governos falam a inflação está sob controle, a inflação é 7%. Eu te pergunto, a gasolina subiu 7% para você? O arroz que você compra no supermercado subiu 7, 8, 9 ou eventual 10, 12, 15% ou subiu mais? As coisas gerais que você consome no dia a dia subiram 10% ou dobraram de valor? Então a inflação sim, ela é passada como índice de reajuste pelos governos e tudo mais, como 10, 12% ao ano, IPCA e por aí vai. Agora, você sabe que a inflação real, que é aquela que a hora que você está lá na boca do caixa, ela é totalmente diferente. O que eu vejo, então, para quem está até o final desse vídeo, eu esqueci de pedir, deixe seu like se for relevante, comenta aqui embaixo para mim o que você achou, tá? É um vídeo um pouco mais de ideias que eu quero passar para vocês. O que eu vejo, quero que deixe até isso registrado, para o final do ano e o começo do ano que vem. Importante para você que quer ganhar dinheiro, isso é o que eu vou fazer com o meu e talvez sirva de exemplo para você. Cenário ideal, taxa de juros baixa, país bombou, estímulo, tudo quanto era jeito, dinheiro barato, crédito barato, muita gente pegou dinheiro, investiu, construiu casa, as construtoras bombaram, os carros acabaram nas concessionárias, é ou não é? Feito isso, a gente tem uma alta muito rápida da taxa de juros de 2 para 12, que é o que a gente viu, e o cenário mudou de uma forma muito rápida e ninguém está entendendo muito bem o que aconteceu. As pessoas têm a dificuldade de digerir as coisas numa velocidade. Foi muito rápido. A maior parte das pessoas que estavam acostumadas, por exemplo, eu coloquei um carro à venda, minha caminhonete estava à venda por 185 mil, eu fui viajar para a França para esquiar, o cara fez a proposta e paga no Pix. Eu falei, pois eu vendo isso. Voltei, hoje ela está à venda por 140 e não aparece uma proposta para trocar numa galinha. Sim, só que eu sei o que está acontecendo, tá? Eu sei que eu perdi esse trade, faz parte, já foram isso aí 45 mil reais, só que isso ainda vai piorar um pouco mais, é por isso que eu estou tentando liquidar e queimar ela logo, famoso stop, tá? O que eu vejo para o final do ano e meio do ano que vem? Eu vejo uma taxa de juros extremamente alta, tá? Como a gente já tem hoje, e a tendência, igual eu te mostrei nesta foto aqui, é que ela continue subindo. Eu vejo uma taxa de juros extremamente alta, eu vejo que com essa taxa de juros alta, não faz muito sentido eu, ou você, ou seu tio que investe em imóveis, tirar o dinheiro dele, comprar um apartamento, esperar 3 anos para ficar pronto e depois desses 3 anos ele alugar para receber 0,5% do valor. Faz muito sentido na cabeça minha, na sua e na do seu tio que investe em imóveis há 40 anos, pegar o dinheiro, colocar na renda fixa e ver aí o dinheiro render 17% ao ano sem ele ter que fazer muita coisa. Moral da história, tá sobrando carro na concessionária, tá? O pátio de usados nas concessionárias está lotado. Por quê? Porque ninguém vê mais como oportunidade compra e venda de carro. Assim como no meio do auge da pandemia que estava faltando, quem tinha o carro comprava assim, se você quiser esse carro aqui eu te vendo ele por 30, 40 mil reais a mais. Aqui em Goiás, eu vi isso acontecer de uma forma muito séria com o Hilux, né? Hilux não tinha durante a pandemia. Quem tinha Hilux falava assim, cara, eu quero 50 mil a mais. O outro chegava e pagava. E agora? Agora as coisas começaram a inverter.
Quem estava pedindo um ágio por 50 mil a mais pela Hilux, talvez está vendendo hoje ela 20, 30 mil a menos. Por quê? Porque o dinheiro saiu de circulação pela taxa de juros subindo. Esse é o objetivo, essa é a ideia, tirar o dinheiro da rua para conter a inflação. A Hilux que estava com ágio de 50 mil, talvez hoje ela já esteja 20 mil mais barato do que o preço. O que é isso? Os preços estão deflacionando porque o dinheiro está sumindo da rua, porque os investimentos no banco de 17%, 15% ao ano estão extremamente atrativos. Essa é a ideia de aumentar a taxa de juros, tirar o dinheiro de circulação. Feito isso, os imóveis que estão sendo construídos, e não são poucos, te convido a dar uma olhada no geral do seu prédio, desculpa, do seu prédio não, da sua cidade, você vai ver que tem muitos prédios sendo construídos, pelo menos em Goiânia, tudo quanto é lado que você olha tem prédios em construção. E a maior parte desses apartamentos foram financiados com uma taxa de juros pós-fixada durante a pandemia por má instrução das pessoas. Ou seja, a parcela dessas pessoas que financiaram vão ficar muito caras e muitas delas não vão eventualmente conseguir pagar. Se elas não conseguem pagar o apartamento que está em construção, elas vão lá e devolvem ele para a construtora, fazem o famoso distrato, aonde tem uma multa contratual gigante, né, para a consultora cobra isso, já está previsto em contrato, e elas vão começar a receber uma demanda. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu não sou profeta do caos, estou dizendo que a minha percepção é com que isso esteja cada dia mais próximo de acontecer, tá bom? As construtoras vão começar a ter muitos apartamentos de volta, igual as concessionárias já estão com os pátios de usados lotados. O que acontece com isso? A construtora, que depende daquele fluxo de pagamento das pessoas que compraram o imóvel no lançamento para poder construir o prédio, vão ter que liquidar esses apartamentos. Muito provavelmente, se isso vier a acontecer, elas vão acabar vendendo o apartamento mais barato do que você ou essas pessoas compraram ele na planta. E sim, isso pode acontecer. Sim, eu já comprei um imóvel dessa forma há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, tá bom? Então eu quero te convidar a refletir sobre como você vai se posicionar com o seu dinheiro. Tá pensando em comprar um apartamento hoje? Por que não esperar 6 meses, 1 ano? Tá pensando em comprar um carro hoje? Por que não esperar 6 meses para o final do ano? Eu acredito que vão ter muitas boas oportunidades para você usar, tirar o seu suado dinheirinho de um rendimento de 15% ao ano e colocar ele, talvez, num carro, fazendo uma proposta extremamente mais baixa, porque se tem muito e não vende, as pessoas precisam liquidar. Igual eu te contei do meu carro, eu vou queimar ele. Por quê? Porque eu acredito que se hoje está ruim, no final do ano vai estar pior. Sendo que a maior parte das pessoas acreditam no quê? Ele vai voltar, né? Ele vai voltar, para mim, a única coisa que eu acredito é Jesus. Preço para voltar assim dessa forma seria só esperança, porque usando o sentido lógico das coisas, a inflação dos Estados Unidos não está dando folga. Então a tendência é que as coisas piorem por lá e a taxa de juros suba por lá. Quanto mais sobe, pior a gente fica por aqui. Então, definitivamente você que está pensando em comprar um imóvel hoje, dá uma segurada, espera 1 ano, 6 meses para ver como vai ficar essa situação. Por mais que a taxa de juros suba e o financiamento também eventualmente vá subir, você vai ter a capacidade de fazer um melhor negócio, tá? Eu falo em relação de preço e não de juro, do que hoje. Essa é uma reflexão que eu quero levar para as pessoas. Isso não é um vídeo de hater, de falar mal de ninguém, eu não sou hater de ninguém. Inclusive eu admiro o trabalho que várias pessoas fazem levando a educação financeira, só que essa educação financeira precisa caminhar para um outro nível. Você não precisa só entender o que fazer com o seu dinheiro, você precisa ter a noção do timing correto para você poder, de fato, se posicionar bem e ganhar dinheiro. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algo. Peço o seu like, o seu comentário aqui embaixo e principalmente para que você compartilhe isso com algum amigo seu, manda no grupo do WhatsApp, manda alguma coisa para ensinar as pessoas como elas devem fazer e por que elas não devem ser feitas de gado e de manada. Valeu demais, tchau!